Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Erivelto Oliveira e nós vamos conversar agora sobre drones e dinossauros. Este é o nome de um livro colaborativo que está sendo escrito por 22 empreendedores de Curitiba. E agora a gente vai conversar com a Adriana Cordeiro, que é especialista em comércio exterior, palestrante de internacionalização e liderança feminina. A Adriana é uma das escritoras desse livro. Tudo bem com você? Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência nesse livro muito legal, Entre Drones e Dinossauros. Qual é o seu tema? Olá, Erivelto, muito prazer. Estamos aqui juntos, reunidos nesse super lançamento que nós teremos na sequência, Drones e Dinossauros. E o tema vem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil e mundo, com a liderança feminina. É um assunto que está em voga e o que nós queremos é mostrar o quanto nós, mulheres, na liderança podemos crescer. E de que forma nós podemos crescer? O que nós queremos com a liderança feminina? O liderar, o que é o liderar para nós, mulheres? Quais os objetivos, quais os desafios, o que nós estamos encontrando nos tempos atuais? Pois liderar é uma capacidade. E essa capacidade pode ser treinada. Muitas pessoas nascem já com esse viés da liderança, já tem nato isso como líder, mas outras precisam ser trabalhadas, capacitadas. E é isso que nós queremos mostrar, a importância da capacitação, da preparação da mulher na liderança feminina. E como é que você entrou nesse projeto do The Masters, Adriana? Veja, é uma experiência fantástica. A minha área de atuação, comércio exterior, em que eu atuo, então, numa área que é predominantemente masculina. E a gente vem, então, agora com um trabalho de desmistificar o que é o trabalho na liderança feminina. E eu participando de um evento do Sebrae Paraná, como palestrante, e coloquei que um dos meus grandes sonhos da minha vida, que no meu objetivo para um ano da minha vida, sequência, seria escrever um livro sobre liderança feminina. E eu recebo um super convite no final do evento do nosso querido jornalista Nascimento para fazer parte desse time de drones e dinossauros. Então, estou aqui atuando junto com grandes personalidades de Curitiba e Paraná, falando então sobre o meu tema liderança feminina, a importância do preparar, de liderar mulheres no Brasil para o crescimento dos seus negócios. O que eu vejo como a importância da liderança? Quando mulheres, onde estamos atuando, serão preparadas como líderes, muitas vezes os seus negócios, os seus empreendimentos, é o que nós atuamos em capacitá-las no empreendedorismo, se prepararmos como líderes, elas crescerão sim com o seu trabalho, com o seu empreendimento. E é isso então que nós desejamos. O liderança feminina como um grande degrau para o crescimento do empreendedorismo no Brasil. Quais os principais desafios, Adriana, que você coloca hoje para o crescimento da liderança feminina? O maior desafio é de que, se você não é um líder nato, você precisa buscar o quê? A preparação, um treinamento, uma capacitação. Então, o que eu vejo como um grande desafio é as pessoas estarem prontas para aceitarem que para que você se torne um líder, você precisa de uma capacitação, pois nenhuma profissão, por mais que você tenha um desejo de tornar-se um médico, ou que você tenha um desejo, ou que você tenha uma facilidade, como você, jornalista, eu tenho o quê? Eu tenho uma facilidade para ser jornalista, eu falo muito bem, mas eu preciso me preparar para uma profissão. Então, você se preparou, capacitou-se e foi anos e anos a fio para tal. A liderança também precisa disso, desse crescimento na sua capacitação, no seu treinamento, para tornar-se líder no seu negócio, no seu emprego, na empresa em que você está atuando, então com ferramentas que fazem com que você tenha um crescimento melhor no seu negócio. Então o grande desafio é
as pessoas aceitarem o preparar-se para o desafio do crescer. O outro desafio é que nós temos e que sempre teremos. Os números nos mostram que mulheres na liderança, onde nós teremos uma equidade com os homens, segundo a ONU, nós levaremos mais de 100 anos para termos esse equilíbrio entre mulheres líderes e homens líderes, sem constância agora de gênero ou não. Então, nós precisamos o quê? Buscarmos muito mais a nossa liderança através da capacitação e da preparação para isso que nós desejamos. Liderança feminina como um viés no Brasil para o crescimento do empreendedorismo. A liderança feminina tem alguma diferença da liderança masculina? Quais as características principais de uma mulher que é líder? Não vemos como diferença. Claro que quando nós colocamos o homem ou a mulher, seja como for, diante de uma situação, sempre tende que a mulher tende a ser a mais sutil, mais delicada, mas isso tem caído por terra. Por quê? Quando nós nos deparamos com grandes líderes do mundo, e tem duas grandes mulheres que eu sigo, que eu gosto muito, uma delas, Angela Merkel, né, que foi uma líder no mundo, né, diante da Alemanha, e ela o quê? Ela é firme, ela é forte, ela tem um pulso firme, mas ela não deixa de ter o conhecimento e o preparo para liderar, como ela fez com todo um país de primeiro mundo, como a Alemanha. Então, é um dos grandes casos que eu trago como exemplo da força da liderança feminina, em que ela tem pulso firme no seu trabalho. E me conte uma coisa, em relação, você falou nessa questão de características da líder feminina, como que essas líderes se apresentam hoje, e quem é que você poderia citar hoje como grandes lideranças femininas no mundo, no Brasil, e até aqui no Paraná, tem alguma liderança que você poderia, se não citar a pessoa, pelo menos o estilo dessa pessoa? Eu sigo muitas mulheres até do passado ou do presente, então assim, eu gosto muito do que a Coco Chanel fez como um exemplo do que foi o trabalho dela. No Brasil, nós temos grandes líderes, mas eu até não gostaria de colocar o nome, até porque algumas questões são mulheres que eu sigo, que eu gosto, mas que também já têm um viés para a política, e que isso não leve, de momento algum, um lado A, ou B, ou C, ou D da política, mas eu gosto de muitas mulheres que têm essa força para liderar, e que eu vejo que são grandes exemplos para nós, porque nós precisamos muito mais de mulheres na política. Então, nós precisamos de mais mulheres vereadoras, prefeitas, deputadas, senadoras. Então, nós precisamos buscar também esse equilíbrio entre o trabalho, não somente empresarial, só no meu empreendedorismo, mas também na política. Você é um cara muito atuante também na política, um grande exemplo para nós, e que então estaremos aí, instigando mais mulheres na política, o liderar na política também. Então, vamos lá trabalhar para a liderança feminina também em cargos públicos, porque nós temos que ver a importância do conhecimento que nós buscamos. Então, nós queremos mais mulheres na política também. Querer mais é uma coisa, agora, como conseguir aumentar essas lideranças, né? Ainda existem muitas barreiras para que a liderança feminina se imponha. Então, o que você sugere para aumentar essa liderança feminina no país, no mundo, inclusive? Novamente, esse é o meu ponto principal. Nós só teremos mulheres cada vez mais preparadas para cargos com capacitação, em que, se eu tenho mais mulheres engenheiras, por exemplo, eu poderei ter uma mulher que seja uma diretora de uma empresa. A partir do momento que ela instigou esse novo cargo, porque ela foi preparada para tal, nós teremos novas representantes. Se nós vermos na política, quantos cargos nós temos no secretariado, como homens ou como mulheres? Então, nós somos sempre muito em minoria. Por quê? Porque nós não buscamos o além do que podemos. Então, podemos muito mais e temos que então ter essa força de querer mais do nosso trabalho como empreendedoras. Então, eu quero me tornar uma grande líder, eu tenho que trabalhar para tal diariamente,
preparando-me para tal, porque ninguém nasce líder. Eu tenho que me preparar com o conhecimento, eu tenho que buscar a minha capacitação para que eu me torne líder. Como é que as mulheres reagem depois que participam de um curso seu? É fantástico, porque nós saímos de lá sempre com 100% da vontade de se tornar algo a mais. Eu não estarei somente dona do meu negócio, eu serei dona do meu negócio e uma representante, eu dou voz para a minha vida na cidade em que eu estou habitando. Então, eu serei alguém, é isso que nós queremos, ter voz em todos os cantos desse mundo. E como faremos? Buscando cada dia mais o nosso espaço, mas sempre com capacitação. Ninguém estará lá por acaso, mas sim preparado para representar o cargo que tem. Para a gente terminar, você falou que elas estão empolgadas, né? Mas até onde vai esse empolgamento? O que acontece 2, 3 dias depois, uma semana depois, um mês depois? A tendência é que as pessoas se acomodem de novo, né? Então, como dar essa injeção de ânimo constante para as mulheres? Nós estamos fazendo um grande trabalho, então, de que não tenha somente um curso, um encontro, uma palestra, mas que nós tenhamos uma trilha em que a gente siga nessa trilha por um ano, acompanhando essas mulheres. Então, como que foi no primeiro mês, no segundo mês, terceiro mês? Quais ferramentas que nós podemos trabalhar e desenvolver para que no período de um ano eu seja algo diferente de quando eu comecei? E o que nós queremos também é buscar a capacitação técnica internacional, buscarmos grandes exemplos do que nós temos como Espanha, Portugal, onde nós temos a liderança feminina como um viés para a política e para o empreendedorismo. Então, nós vamos ter um crescimento do nosso país com mulheres muito mais preparadas. Adriana, eu vou deixar 30 segundos para você se despedir e dizer o que você quiser aí sobre esse nosso mundo de drones e dinossauros e sobre liderança feminina. Vamos lá, você que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Liderar é uma capacidade que pode ser treinada quando as pessoas já têm algumas habilidades relacionadas com o seu papel. Então, ficará muito mais fácil e você terá muito mais interesse quando você estará atuando com comunicação, com a capacitação de trabalhos, em atuação com outros palestrantes, com outras mulheres que tornem-se líderes para vocês. E o que nós precisamos diariamente? Buscar o equilíbrio entre o trabalho e a nossa vida pessoal. E nós conseguiremos sim, com equilíbrio e com dinamismo, nós estaremos chegando aonde nós quisermos. O mundo é nosso e nós vamos conquistar. Ok, Adriana, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. Conversei com a Adriana Cordeiro, uma das The Masters que escreveu, uma das escritoras do livro Entre Drones e Dinossauros. A gente se vê. Obrigada. Este foi mais um episódio do podcast The Masters, Entre Drones e Dinossauros. Para acompanhar mais sobre a evolução dos projetos e atividades desta iniciativa, acesse o site www.themasters.com.br ou siga o @themasters no Instagram e no LinkedIn. Caso queira acompanhar a versão em vídeo deste podcast, se inscreva no canal do The Masters no YouTube. E se por acaso, você ainda não adquiriu o seu exemplar do livro Entre Drones e Dinossauros, acesse agora loja.themasters.com.br e garanta já o seu. E fique ligado por aqui para acompanhar o próximo episódio.